Bem-vindos a todos ao Think BRICS. Eu sou Lorenzo e estamos de volta para falar sobre o que está acontecendo enquanto aguardamos a cúpula do BRICS em Nova Delhi, Índia. E hoje gostaríamos muito de ouvir as percepções que um novo convidado especial vai nos trazer. É Rajoli Siddharth Jayaprakash. Bem-vindo ao Think BRICS, meu caro. Obrigado, é um prazer estar aqui. Ele é pesquisador júnior na Observer Research Foundation e pesquisador visitante no Center for Indo-Pacific do Instituto de Economia Mundial e Relações Internacionais em Moscou. Ele também é candidato ao doutorado no último ano na Universidade Jawaharlal Nehru, em Nova Delhi. Então, é um grande prazer ter um especialista assim conosco. Obrigado por estar aqui, Siddharth. Eu gostaria de começar justamente falando sobre a cúpula do BRICS. Esta próxima cúpula em Nova Delhi é um momento muito importante. Por favor, nos conte a perspectiva indiana. Qual é o significado estratégico deste evento? E também, qual é o papel que a Índia está desempenhando na construção de um mundo verdadeiramente multipolar, segundo a perspectiva indiana? Então, eu acho que o BRICS oferece muitas oportunidades para a Índia, no sentido de que ele dá mais visibilidade à visão da Índia, a visão da Índia de uma ordem global democratizada, que é uma alternativa à atual ordem liderada pelo Ocidente. Então, essa é uma das oportunidades que a Índia tem. Então, a Índia está ansiosa para sediar o BRICS desta vez, porque você sabe, desta vez o BRICS acontece em um momento em que o mundo está passando por grandes mudanças, marcado, por exemplo, pela invasão americana e israelense no Irã, entre outros fatores. Então, com sanções, tarifas e outras questões, acho que o BRICS desta vez será uma plataforma muito interessante para discutir esses acontecimentos. Considerando que há outros, desde a expansão, esta seria a segunda vez que os países se reuniriam. Nesse cenário, acredito que será um momento interessante para a Índia no BRICS articular suas visões de uma ordem multipolar, na minha opinião. Então, a Índia tem uma visão única do multipolarismo, que é fundamentada na sua história como civilização, nas diferentes religiões e na sua visão política. E a Índia realmente vê o multipolarismo de uma forma única. E não é apenas um contrapeso ao Ocidente, mas é uma forma de proteger sua autonomia estratégica, que é um dos tópicos que você acabou de mencionar. Como essa ideia foi desenvolvida na política externa indiana? Como sabemos, a Índia está se posicionando como um dos principais atores do mundo e agora está em diálogo com a Rússia e a China no contexto asiático, mas também vai além, pois começou a dialogar, por exemplo, com a União Europeia. Então, ela está se aproximando do Ocidente coletivo como talvez um dos possíveis atores que realmente podem mudar o mundo. Na verdade, é uma pergunta interessante. Desde a independência, a política externa indiana enfrenta desafios estratégicos com o Paquistão a oeste e a China a leste. A política externa da Índia sempre lidou com questões regionais. Durante a Guerra Fria, a Índia não podia adotar uma política externa que favorecesse só um lado. Então, a Índia teve que adotar uma política externa de não alinhamento, o que não significava que a Índia permaneceria neutra, mas sim que a Índia permaneceria não alinhada, ou seja, nós lidaríamos com os dois blocos. Então, uma extensão dessa política hoje é a autonomia estratégica, embora o não alinhamento tradicional não funcione mais, porque a Índia está mais próxima da geoeconomia global agora. Porque, desde 1991, a economia indiana passou por uma liberalização e, desde os anos 2000, as relações da Índia com o Ocidente coletivo, como você mencionou, se intensificaram. Então, vemos que, nesse contexto, a Índia tem relações com a União Europeia, os Estados Unidos, os países do Sudeste Asiático, a ASEAN, além da Coreia do Sul e do Japão. Ao mesmo tempo, a Índia mantém relações muito fortes com a Rússia. Este é um dos pilares da política externa indiana. A Índia busca manter a autonomia estratégica. Por exemplo, mesmo analisando as relações da Índia com os Estados Unidos, que tem muitas posições convergentes no Indo-Pacífico, o mesmo não pode ser dito no caso do Ocidente, onde há o Golfo, onde está o Estreito de Hormuz e o Mar da Arábia. Por exemplo, onde os Estados Unidos não concordam necessariamente com as posições da Índia no Oceano Índico. Então, nesse contexto, a política externa indiana é de fato autônoma do ponto de vista estratégico, no sentido de que ela tenta sobreviver diante dos problemas e questões que temos na vizinhança regional e das preocupações estratégicas de longo prazo.
A política externa indiana é assim e deve continuar, pois a Índia não pode se dar ao luxo de adotar uma estratégia de equilíbrio como outros países da Europa ou do leste asiático, em minha opinião. Ó, quero focar em algo que você acabou de dizer. Mencionamos o não alinhamento. Como sabemos, a Índia é um dos principais atores e também apoiadores da doutrina do não alinhamento. E você acha que isso é apenas uma questão mais teórica? Você acha que essa postura de não alinhamento será adotada em um mundo multipolar, será ampliado, estendido também para outros países que gostariam de aplicar isso como nova modalidade nas relações internacionais? Ou talvez o sistema de não alinhamento seja suprimido e substituído por outra coisa? Essa é uma questão interessante. Mesmo nas décadas de 1950 e 1960, quando o não alinhamento foi concebido, já havia resistência dos Estados Unidos, que não estavam totalmente satisfeitos, inclusive nos anos 1960. Você pode traçar paralelos com hoje, quando no ano passado o presidente Trump disse que imporia tarifas ao BRICS, etc. Então, sempre há ventos contrários consideráveis. E, de certa forma, houve uma evolução. A multipolaridade de hoje não é igual ao não alinhamento, mas surgiu dessa evolução. Os países buscam manter autonomia, equilibrando duas potências e preservando sua. Acho que há mudanças. Mudanças ocorreram da Guerra Fria para o período pós-Guerra Fria. Alguns fundamentos teóricos do movimento dos não alinhados ainda influenciam a multipolaridade atual. Então, nesse contexto, vemos que as nações querem seguir uma política estrategicamente autônoma. Não é que os países não queiram ter autonomia estratégica. Eu acredito que todas as potências, todos os países querem ter autonomia estratégica, porque cada país toma decisões com base em seus próprios grupos internos. Cada país tem seus próprios interesses. Cada país quer energia acessível. Cada país busca autonomia estratégica e certo grau de não alinhamento, seguindo seus próprios interesses de longo prazo. Porém, fatores históricos e alianças sempre limitam essa ação. Então, nesse contexto, muitos estados asiáticos, considerando que o crescimento econômico aconteceu apenas nos últimos 40, 50 anos, fazem o máximo para serem autônomos em relação ao mundo, tentando equilibrar entre duas potências, etc. Então, eu acho que a questão sobre, teoricamente, se o não alinhamento tem influência na multipolaridade de hoje, eu acredito que tem sim. Eu acho que muitos dos países que faziam parte do movimento dos não alinhados, como por exemplo o Egito, hoje fazem parte do BRICS. Acho que essa é uma forma de ver, pois há muitas influências ali. E os estados são, porque toda vez que há uma crise política, ou, você sabe, como um bloqueio em um estreito, eu acho que os países do Oriente são mais afetados do que os países do Ocidente. Por exemplo, a crise de Hormuz afetou fortemente o Sudeste Asiático e a Ásia. Neste contexto, acredito que plataformas como o BRICS ganham grande relevância para articular visões, para criar uma ordem geoeconômica alternativa, o que pode ser difícil a curto prazo. Mas a própria formulação de ideias já é o começo de, você sabe, discutir um caminho para um novo futuro. Você citou dois temas bem quentes, na minha opinião. Gostaria de focar um pouco. O primeiro, autonomia estratégica. Alguns observadores dizem apenas que a Índia está ajustando sua política externa e você nos disse, você nos explicou muito bem. Mas tivemos algumas fricções recentes com os Estados Unidos. Então, como você vê essa autonomia estratégica da Índia evoluindo na prática? Como sabemos, a Índia está usando uma espécie de multilateralismo pragmático que está funcionando muito bem até hoje. E claro, estamos ansiosos para a cúpula do BRICS em Nova Delhi, que vai definir os rumos do próximo ano para muitas relações internacionais e relações comerciais. Então, você acha que o BRICS pode oferecer à Nova Delhi uma alternativa concreta para essa autonomia estratégica? Mas também, por exemplo, novos sistemas de pagamento ou cooperação tecnológica, algo que possa tornar tudo realmente mais sustentável. Essa autonomia estratégica para a Índia, ou ainda é necessário, e quero enfatizar, necessário, o Ocidente coletivo para desenvolver a sociedade indiana? Essa é uma pergunta difícil, mas deixe-me tentar responder. Acho que a Índia precisa do Ocidente coletivo, de certa forma, porque o Ocidente coletivo representa sociedades tecnologicamente avançadas. E considerando que as elites indianas continuam conectadas com o Ocidente também, existe um componente, existe um aspecto em que a Índia quer fortalecer suas relações com o Ocidente.
Isso inclui, então, isso é para o nosso próprio crescimento econômico, para o nosso próprio crescimento econômico e para o nosso próprio desenvolvimento econômico. Por isso, como já disse antes, a Índia adota uma política de autonomia estratégica. No entanto, mas isso não significa que a Índia enfraquece os BRICS ou enfraquece novas arquiteturas. A Índia continua reiterando que quer ver uma ordem global justa, que quer ver uma ordem global onde provavelmente um presidente não seja sequestrado ou, você sabe, um país não seja atacado. Existem regras e regulamentos que o mundo precisa seguir e que o direito internacional é extremamente importante. E para isso, plataformas como o BRICS se tornam extremamente importantes, porque, especialmente nas negociações climáticas, os países do sul global e os países asiáticos muitas vezes têm que sofrer com o peso de leis injustas da OMC, que são definidas pelo norte global. Nesse contexto, a Índia afirma que o BRICS é uma plataforma do sul global para defender essas questões. A Índia provavelmente não enxerga o BRICS da mesma forma que a China ou a Rússia o enxergam. A Índia vê o BRICS como uma plataforma não ocidental que defende questões não ocidentais. Uma das maiores questões que a Índia tem é a reforma no Conselho de Segurança. Considerando que os interesses de muitos países, especialmente dos países ocidentais, moldam o Conselho de Segurança, a Índia também quer um Conselho de Segurança não ocidental, com a participação da Índia, do Japão e do Brasil. Então vemos que mesmo se você incluir um componente do Ocidente, até mesmo a participação da Alemanha no Conselho de Segurança. Então a Índia acredita nisso nesse contexto. Então, nesse contexto, as relações com o Ocidente coletivo também são importantes para o desenvolvimento tecnológico e o crescimento. Ao mesmo tempo, a reforma da ordem não ocidental existente, assim como da ordem ocidental, também continua sendo uma prioridade considerável para a Índia. Então, nesse contexto, a Índia não vê o BRICS como, digamos, um bloco excludente. É um bloco inclusivo que fala sobre novos desenvolvimentos para garantir que haja autonomia estratégica, para garantir que os estados tenham equidade nas discussões sobre clima e economia. Como você disse, estruturas alternativas de pagamento, como o Banco de Desenvolvimento do BRICS, hoje, ainda podem ter poucos recursos financeiros. E se você olhar para estruturas alternativas de pagamento, como o CIPS chinês, ele processa cerca de 12 bilhões de transações, 12 bilhões de dólares em comércio ou 15 bilhões de dólares em comércio por ano. Esses são dados dos últimos 3 anos. Mas mesmo que seja insignificante em comparação ao SWIFT, mas ao longo dos anos, se vermos que os estados se unem e cooperam juntos nesses tipos de projetos econômicos, nos próximos anos, é provável que financiamento e apoio aumentem. Assim, o BRICS segue sendo uma perspectiva interessante para a Índia. É uma visão muito interessante, obrigado. Outra coisa em que eu queria focar são as palavras-chave dos últimos dias. Estreito de Hormuz. Como sabemos, temos novamente um novo conflito em andamento. O memorando de entendimento foi rompido, e sabemos que tudo isso também está afetando a Índia em relação às suas importações e exportações por causa do tráfego também pelo Mar da Índia. Como sabemos, essa é a rota marítima natural de saída do Golfo. Você acha, essa é só uma pergunta fora do contexto geral que acabamos de discutir, que a Índia poderia atuar como um ator equilibrado e neutro nessa disputa entre os Estados Unidos e Israel e o Irã ou não? Porque anteriormente foi o Paquistão que tentou fazer isso. Como vemos, funcionou, mas só por um tempo. Agora, talvez precisemos de alguns países não alinhados e neutros, e o país vizinho é a Índia. Então, você acha que talvez o governo de Nova Delhi consideraria entrar nesse jogo e começar a desempenhar um papel fundamental? Não tenho certeza sobre o que o governo falou até agora, mas tenho certeza de que a Índia, se você olhar a questão de forma estrutural, parece que a Índia tem condições de conversar com todas as partes. Por exemplo, a Índia mantém laços favoráveis com Israel, a Índia tem boas relações com os Estados Unidos, a Índia tem boas relações com o Irã, mesmo que exista uma percepção de que a Índia não tenha boas relações com o Irã. E, ao mesmo tempo, o principal parceiro estratégico da Índia no Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos, a Índia também mantém boas relações com eles. Então, nesse contexto, a Índia não tem questões bilaterais com nenhum desses países. Então, mesmo com todos os esforços do Paquistão, eu acho que a Índia poderia oferecer suas plataformas de negociação, se necessário.
Mas nesse contexto, vejo que mesmo que a crise tenha nos impactado significativamente, porque a crise está mais próxima de nós, já que é o Oceano Índico, como você pode ver. Então, com a interrupção das rotas marítimas e das linhas marítimas de comunicação e a destruição de navios, o preço do petróleo aumenta na Índia. Então, isso se torna uma preocupação central. E, portanto, a resolução das hostilidades no Estreito de Hormuz continua sendo uma prioridade central para a Índia nesse contexto. E eu acho que, nesse contexto, esforços diplomáticos, a Índia pode oferecer apoio em negociações diplomáticas, etc., porque nossa posição tem sido a mesma desde o primeiro dia. Queremos que essas hostilidades parem. Claro. Então, obrigado. Muito obrigado. E vamos voltar ao assunto principal. Você vive e trabalha em Moscou. Como o relacionamento com a Índia é percebido na Rússia hoje? Com a mudança da ordem mundial e a maior cooperação dos BRICS, qual é a situação real da parceria entre Rússia e Índia? E também pelo que você viu crescer nos últimos anos, Certo. Então, na minha opinião, as relações entre Índia e Rússia são uma relação que está crescendo, mesmo com a percepção de que a Índia está se aproximando do Ocidente coletivo. A Rússia segue como parceiro estratégico vital para a Índia. A primeira observação que tive ao chegar em Moscou por um período mais longo foi que percebi que a cooperação em mão de obra que Índia e Rússia concordaram agora está em andamento. Observamos muitos trabalhadores indianos na força de trabalho em Moscou. Essa foi uma das minhas observações. Fora isso, vemos que a relação econômica desde 2022 cresceu consideravelmente. Vemos que o comércio aumentou de 12 bilhões de dólares em um ano para cerca de 46 bilhões de dólares no ano seguinte. Hoje já passa de 60 bilhões de dólares. Assim, vemos que o comércio também cresceu economicamente. Ao mesmo tempo, do ponto de vista estratégico, vemos que a Rússia está ciente dos interesses estratégicos da Índia. A Rússia, embora esteja muito próxima da China hoje, oferece à Índia plataformas críticas como o S-400 e até mesmo oferece produção conjunta de tecnologia, produção conjunta, etc. Nesse contexto, a relação entre Índia e Rússia forjada na Guerra Fria permanece semelhante hoje, embora sem os compromissos de aliança daquele período. Mas é uma relação extremamente importante, ambas as partes a consideram muito relevante. Então, eu acho que há uma promessa considerável na relação entre Índia e Rússia para um crescimento ainda maior, especialmente no âmbito econômico, porque assim como na Guerra Fria e nos primeiros anos após a Guerra Fria, a relação militar era muito importante na relação entre Índia e Rússia, mas com a Índia fortalecendo suas próprias capacidades de produção interna e defesa e importando plataformas críticas do Ocidente, eu acho que o número de armas russas que importamos diminuiu consideravelmente. Então, nesse contexto, a Rússia vai ser importante no sentido de que a Índia quer fortalecer sua cooperação econômica com a Rússia. A Rússia é um mercado enorme. A Rússia é um país enorme. Então, há um potencial considerável de crescimento, na minha opinião, nas relações entre Índia e Rússia. sim, muito obrigado. Vamos focar um pouco. Como sabemos, a cúpula do BRICS pode acelerar a reforma das instituições financeiras globais. Este é um tema quente. Estamos falando do dólar, petrodólar e seu poder. Então, e a cúpula vai incluir novos sistemas e mecanismos de pagamento que oferecem alternativas ao dólar americano. Quais são as expectativas da Índia em relação a essa mudança? Então, para ser sincero, a alternativa ao dólar americano, como uma moeda dos BRICS, talvez não ganhe força desta vez. No entanto, vemos que a natureza dos pagamentos mudou nos últimos anos. Por exemplo, se você olhar até mesmo para a crise de Hormuz, países, por exemplo, até mesmo países da Ásia Ocidental não estavam aceitando pagamentos em dólares. Alguns deles queriam pagamentos em dirhams ou yuan. Então vemos essa mudança acontecendo. E eu não diria que isso se deve apenas ao BRICS, mas de modo geral, outras moedas de reserva estão surgindo. Por exemplo, você vê o yuan chinês aumentando sua participação no comércio global, que passou de 1% para, você sabe, 5% nos últimos anos. Apesar do dólar americano representar mais de 70% ou até 80% das transações financeiras globais, isso é muito significativo. Obrigado. Percebemos que moedas não ocidentais, como o dirham e o yuan, estão ganhando espaço. E esse é um dos aspectos interessantes que podem ser atribuídos ao próprio BRICS, porque o BRICS continua defendendo essas questões. O BRICS, então, até mesmo no caso do petróleo, eu acho. Considerando as hostilidades no Estreito de Hormuz
e o ocorrido na Venezuela, etc., eu acho que o BRICS vai falar sobre geopolítica desta vez, e um tema que ainda não foi explorado no BRICS pode receber uma atenção considerável. E também, eu acho que o BRICS oferece algo muito interessante, especialmente no cenário atual com as sanções dos Estados Unidos, que aumentaram consideravelmente no último ano contra a Rússia. Eu acho que aspectos como seguros, transporte marítimo e segurança marítima, etc., têm grande relevância no BRICS. Então, esses pontos de discussão podem surgir no BRICS, onde algumas coisas podem ser facilitadas entre consumidores e entre comerciantes para garantir que haja algum grau de transações, etc. Nesse contexto, o BRICS se destaca como uma plataforma interessante e importante. Mas, ao mesmo tempo, Índia e outros países do BRICS não ocidentais, como o Brasil, seguem céticos de que o BRICS é só conversa e não traz resultados, já que a maioria dos recursos financeiros segue concentrada no Ocidente. As elites da África do Sul, Índia e Brasil focam nos mercados ocidentais, como Europa e América. Por isso, essas preocupações persistem no BRICS. Porque deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha sobre o futuro, porque a Índia está se tornando uma líder global em infraestrutura pública digital. Então, por exemplo, se o sistema de pagamento UPI, você acha que esse modelo indiano está sendo adotado por outros países do BRICS? Essa cooperação tecnológica poderia se tornar um dos próximos grandes pilares do BRICS, ao lado, é claro, da política e do comércio internacional? Lorenzo, teoricamente, isso é totalmente possível. Mas então, como o UPI é uma das formas mais eficientes de transação, em 2016, com a introdução do UPI, os indianos mudaram da noite para o dia a forma como se relacionam com o dinheiro, por exemplo. Há 10 anos, a Índia era uma economia baseada em dinheiro em espécie. E para um país como a Índia, cuja renda per capita está em torno de 2 a 3 mil dólares, a infraestrutura de pagamentos digitais foi um passo muito grande na revolução. E nos últimos 10 anos, de acordo com meus cálculos, acho que 14 países aceitam o sistema de pagamentos unificados UPI. Então, teoricamente, se o UPI funcionasse no BRICS, dentro do mecanismo do BRICS, seria o ideal. No entanto, o UPI ou qualquer outro sistema de pagamentos, de certa forma, é controlado pelo Banco Central da Índia. E lidar com entidades sancionadas seria um pouco difícil, mesmo dentro de uma estrutura como a dos BRICS. Por exemplo, mesmo no passado, a Índia tentou garantir alguns mecanismos de transação entre a Índia e a Rússia por meio da introdução dos pagamentos RuPay. O RuPay é basicamente o equivalente doméstico ao Visa, e isso não funcionou. Então, eu acho que nesse sentido, enquanto a guerra na Ucrânia persistir e outros fatores continuarem, fica difícil para coisas como o UPI avançarem, porque o UPI funciona no sistema SWIFT e os indianos dependem majoritariamente do sistema SWIFT. Então, talvez possamos encontrar uma alternativa nas versões chinesas ou no sistema SFP russo, mas isso continua sendo difícil no curto prazo. Essas discussões parecem promissoras a longo prazo, mas não sabemos como será a situação nos próximos anos. Isso pode se mostrar bastante promissor. Obrigado. Eu realmente só acrescentaria uma última pergunta. Mencionando, citando algumas das suas palavras anteriores, a Índia costuma se autodenominar a voz do Sul global. Você acha que o BRICS pode ser uma plataforma capaz de amplificar essa voz e, especialmente, olhar para as instituições ocidentais? Com certeza. Eu acho que todo o conceito de voz do Sul global é o principal pilar do engajamento da Índia no BRICS. O engajamento da Índia, por exemplo, para o Sul global, não começa com a criação do BRICS no final dos anos 2010, mas sim no início dos anos 2000. O engajamento da Índia com o Sul global já era um pilar mesmo durante a Guerra Fria. Se você observar, um dos princípios centrais da política externa indiana era a posição da Índia contra o movimento de descolonização na segunda metade do século XX. Isso continua até hoje. Um legado disso continua até hoje, pois a Índia acredita e defende uma ordem global justa e fala sobre, você sabe, fala em se aproximar do Sul global. Isso inclui questões climáticas, inclui a economia, inclui segurança energética e segurança humana, por exemplo. Assim, a voz do Sul global segue sendo um pilar essencial no envolvimento da Índia com os BRICS, mais do que em questões de pagamentos.
porque a Índia acredita que, diferentemente de países europeus ou asiáticos como a China, sua percepção nos países africanos e latino-americanos é distinta. Sobre os BRICS, sobre a Índia, é que a Índia continua sendo um árbitro justo no sistema internacional. E que a Índia vai representar seus interesses e a Índia vai representar seus interesses. Isso porque nenhuma das empresas indianas ou indústrias indianas é exploradora em relação aos países do terceiro mundo, ou você sabe, esses países, então sempre representou os interesses dessa forma. Então, eu acho que a voz do Sul Global continua sendo muito crítica para a Índia, para que a participação da União Africana ou os interesses desses países sejam adequadamente representados. Então, o BRICS como plataforma para a Índia é muito importante, nesse caso, para os países do Sul Global. Siddharth, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus excelentes reflexões, porque sua perspectiva como pesquisador é muito valiosa para o nosso público e para todos os nossos ouvintes e para você que está assistindo ao Think BRICS. Muito obrigado. Lembre-se de que somos uma plataforma independente, então, por favor, curta, compartilhe e comente abaixo dando a sua perspectiva. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau.